Hoje nós vamos falar sobre um produto que vocês vivem me pedindo aqui, painéis de média tensão. E para isso eu vou falar com duas pessoas aqui no centro de distribuição da Schneider. Bom, encontrei que eu estava procurando aqui, ó, Letícia, Karen. Bom, olha só, como eu falei pro pessoal, a gente quer conhecer mais sobre o SM6. Mas antes disso, se apresenta para eles, para que eles saibam quem é a Karen, quem que é a Letícia e o que vocês fazem, pode ser? Claro. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Letícia, eu sou responsável na Schneider como gerente de produto pelo painel SM6, aí nosso painel de média tensão, responsável por toda a parte de marketing, desde o início para venda até a finalização. Oi pessoal, eu sou a Karen, eu sou engenheira de aplicação aqui na Schneider e eu trabalho junto com a Letícia com a linha de produtos do SM6 e o dia a dia envolve bastante especificações técnicas do SM6 e também eu dou um suporte na parte de marketing. Ou seja, são as donas do produto aqui, mas olha só, pelo que a gente consegue observar, o SM6 ele não é um produto novo, não é um lançamento, né? Aliás, ele já está no mercado há bastante tempo. Sim, o SM6 é um painel da década de 90, aqui no Brasil a gente lançou ele em 94, então já tem aí 30 anos no mercado. É um painel que, devido a suas características, ele se perdurou e se consagrou, então hoje a gente já tem mais de 1,5 milhão de unidades vendidas ao redor do mundo. 1,5 milhão de unidades? 1,5 milhão de unidades ao redor do mundo, espalhado na Europa, China, Brasil, diversos países. Aqui no Brasil, ele é fabricado aqui no Brasil, então na nossa fábrica da Schneider em Blumenau. Agora me diz uma coisa, no seu ponto de vista, o que é que você acha que o SM6 ele entrega para o mercado que fez com que ele perdurasse assim ao longo desses últimos 30 anos? Bom, é um painel compacto, então hoje a questão de espaço é cada vez mais custosa, então diminuir esse espaço para a instalação, para que você possa de fato ter a produção, acaba sendo um ganho para os nossos clientes. Também a forma de operar é muito simples, você tem esse sinótico que fica claro o estado do painel e é um painel extremamente seguro. Então, toda a sua forma construtiva, ela garante a segurança para quem vai operar, de que não vai ter acesso a uma parte energizada. Você tem intertravamentos de segurança que não permite você acessar o painel caso não seja necessário. Legal. E, bom, eu tô falando do SM6, o pessoal já deu um briefing que é um painel que tem como responsabilidade a parte de média tensão na grande maioria das vezes, ou é sempre média tensão? É sempre média tensão, sempre SM6. média tensão, ótimo. Então, onde é que, você falou dos nossos clientes, né? Quem são os clientes que usam o SM6 na maioria das vezes? Varia bastante, então é um painel que abrange muitas aplicações, vão desde shopping centers, prédios corporativos, até mesmo indústrias, como indústrias de alimentos e bebidas. Em alguns casos você pode ter isso também em que a gente chama de life science, que são indústrias de cosméticos. É uma gama bastante ampla, onde você pode encaixar o SM6. Legal. Quando a gente olha para o SM6, cara, me fala um pouquinho aqui, ó, que do lado de fora tem a parte de operação, tem uma série de coisas que pode acontecer aqui que o profissional tá olhando e ele vai apertar o botão, fazer seccionamento e assim por diante. Mas e dentro dele? O que é que nós temos dentro da estrutura do painel SM6? Então, primeiro é bom falar que é um painel isolado a ar, né, e com interrupção a gás SF6. E dentro dessas colunas, né, nós temos vários tipos de colunas diferentes, colunas disjuntoras, colunas seccionadoras, colunas de medição. Então depende da aplicação do cliente, né, do que ele precisa, mas basicamente a gente consegue fazer proteção de transformadores e subestações de média tensão, colunas de medição e por aí vai, né? Tá. Então eu tenho a parte de seccionamento aqui dentro. Sim. E a parte de proteção também, que seria o disjuntor, vamos dizer assim, Sim. né? O elemento protetivo ali, né? Isso, nós temos os disjuntores e os nossos relés. Aqui nós temos um CPAM, por exemplo, como você pode ver. CPAM seria? Seria um relé de proteção, né? Que a gente utiliza aqui junto com o SM6. Nós temos opções de outros relés também, né? Que tem o P3 e o 30, que é uma outra linha de relés. E depende da aplicação do cliente, né? Alguns têm mais funções de proteção, menos funções de proteção. E vai variando. E qual é a importância, por exemplo, porque nós estamos falando de um dispositivo
que tem como finalidade fazer o seccionamento e proteção no posto primário de entrada da energia elétrica dentro de uma infraestrutura, correto? Sim. Qual que é a importância desses relés para toda meu sistema de monitoramento, proteção e assim por diante? Então, esses painéis ficam em subestações de média tensão, né? Então, está sujeito a curtos-circuitos, a falhas, né? E esses relés são responsáveis pela proteção de toda a estrutura dessa subestação, né? Então, ele tem essa função primordial também da segurança dos técnicos que vão estar operando, da segurança dos equipamentos, né? Enfim, Da manter a infraestrutura como um todo. Muito bom. E esses relés, eles conseguem, né? A gente tem uma leitura de dados, das operações, enfim, de tudo que acontece em tempo real. Muito bom. E aí, quando a gente fala, Letícia, do SM6, a gente poderia falar que ele não é um painel velho, ele é tradicional, porque ele ganhou uma estrutura no mercado, né? Exato. Agora, eu tenho uma estrutura como essa, um SM6 lá dentro da minha infra, e eu quero deixar ele mais moderno. O que é que eu preciso fazer na concepção de conectividade, de monitoramento, segurança? O que é que eu faço hoje dentro do meu SM6 para que eu deixe ele mais moderno? Bom, hoje o SM6 ele tem a funcionalidade que a gente chama de Connected. Então essa funcionalidade ela permite que você faça um monitoramento térmico. Hoje boa parte das falhas que você tem, apesar de ser um painel que tem pouquíssimas falhas, ela está na conexão de cabos. Então toda vez que você tem uma saída de cabos, que nem a gente tem aqui nessas duas colunas, e aí esses sensores que são pequenininhos, são autoalimentados e são wireless, eles vão nessa saída de cabo e permitem que você tenha mais informações do painel. Então você vai fazer a manutenção, ao invés de fazer uma rotina preventiva, como a gente diz, você passa a ter uma manutenção preditiva. Ótimo. Com essas informações até mesmo fora da sala elétrica. Bom, aqui a gente tem os sensores. Esses sensores são posicionados nas saídas de cabo, são sensores wireless e autoalimentados, e eles vão medir a temperatura na saída de cabos. A gente tem também os sensores de ambiente, que vão medir a temperatura ambiente e umidade para evitar qualquer condensação no painel. E aqui na tela da IHM a gente consegue ver as temperaturas que estão sendo medidas. Então, a maior temperatura nas fases, a temperatura ambiente do painel e a umidade. Quando a gente vem aqui dentro do circuito, a gente vê a temperatura na saída de cabos e a gente simulou aqui uma situação de aquecimento. Então, ele já está mostrando aqui que você tem um alarme para essa situação específica. Aqui, a gente clica e a gente vê, por exemplo, por fase, a temperatura absoluta de cada uma. E a gente tem aqui uma discrepância na fase 2 em relação às outras. E por isso ele mostra aqui uma discrepância de 24 graus, que agora chegou a 25. Então atingiu o nosso limite para um alarme de situação extrema. E aí ele passou de amarelo para vermelho. Uma outra situação, por exemplo, tenho que fazer a termografia infravermelha anualmente. Essa termografia infravermelha eu vou fazer uma vez por ano e eu tenho essa imagem naquele instante de como estava a saúde do equipamento. Já aqui, você pode ter essa informação diariamente e ao invés de esperar um ano para tomar uma decisão ou para fazer uma manutenção, você pode antecipar isso ou até mesmo postergar. Por exemplo, estou com a minha carga cheia de fábrica, vou entregar material, estou ali com alta demanda. Vendo que o meu painel está numa situação de saúde equilibrada, eu postergo isso para um momento com segurança, com base nos outros dados também da minha instalação, para um momento que talvez eu tenha um maior equilíbrio de fábrica para fazer uma interrupção no fornecimento de energia. Quando você olha para essa parte de conectividade, eu tenho então poderia chamar de acessório? Uma funcionalidade. Funcionalidade. Essa funcionalidade, eu consigo enviar essa informação para onde? Onde é que vai essa informação? Claro. Essa informação você pode enviar de várias formas. Você pode ler no seu celular, então você vai ler isso diariamente, quando você quiser. Você pode jogar isso para a nuvem, onde você tem um time de especialistas que analisam aqueles painéis, analisam a criticidade dele para sua operação, se está ali na ponta, se está mais interno. E também você pode jogar isso no sistema supervisório. Então, a informação por si só, você pode cruzar ela com outros dados. Então, estou com mais carga na minha fábrica, estou com menos carga, então tem uma elevação de temperatura por causa disso. Você começa a ter uma visão geral da sua instalação
para tomar decisões mais assertivas. Para ver se a demanda, de repente, está obedecendo aquela inicial quando foi projetado. Exato, aumentei minha carga, tenho mais motor, tenho mais alguma coisa na carga. Estou crescendo, né? Todo mundo quer crescer. Exatamente. E às vezes também, né, o próprio comportamento de maneira temporal da instalação elétrica. Exatamente. No período de um ano, por exemplo. Em julho eu tenho menos ar-condicionados ligados dentro do shopping, então, porque vocês falaram que o shopping é um dos clientes que podem ter isso aqui, né? Sim. Então, no verão começa a ter um aumento de demanda e eu conseguiria monitorar isso de maneira temporal. Isso, você pode nem pensar em períodos tão longos, você pode pensar num dia, né? Hoje você tem carga e ponta e fora ponta. Então ele vai fazendo, com o auxílio do nosso relé de proteção, ele vai fazer ali a transferência de rede da concessionária, rede do gerador. E aí você consegue verificar se em algum desse momento você tem alguma elevação de temperatura, algum ponto que necessite de uma manutenção, né? Ótimo, então totalmente preditivo mesmo, como você havia Exatamente. dito. Exatamente. E o que é interessante, né? Se você tem um painel instalado, isso não é uma característica que seja só dos SM6 novos. Os antigos você consegue fazer, digamos, um upgrade para ter esse sistema connected neles. Então eu poderia colocar isso em qualquer um dos meus sistemas SM6. Exatamente. Muito bom. Cara, e agora me diz uma coisa, quando você olha para essa questão da olha só, um painel de média tensão conectado, hein? Eu não sei quando é que eu imaginei que isso seria possível há uns 15 anos atrás, quando eu estava ingressando na área industrial. Mas, olhando para essa questão dele conectado e trazendo as informações para a nuvem, ou mesmo na palma da mão no celular, incrível isso. Quais são os principais benefícios que você vê para a parte de produção e para a parte de manutenção nessa situação? Assim, primeiro a praticidade, né, o dia a dia do operador, que vai ter informação ali na mão dele, literalmente na palma da mão, é muito bom, né? E também uma questão de custo, porque manutenção gera custo. Se você tiver que parar a linha toda, sem um planejamento, sem uma estrutura, então, por meio da manutenção preditiva, a gente consegue ter um planejamento melhor e fazer as paradas de forma mais assertiva, para poder ter uma diminuição, né, dos custos de manutenção também e facilitar para todo mundo, né, para a equipe de manutenção, para os operadores, para todo mundo que está envolvido nesse processo. Muito bom. Se eu puder, tem uma palavra claro. que eu acho que é muito importante quando a gente está falando aqui de média tensão, de do SM6, que é a continuidade de serviço. Então a gente quer ter todo o projeto, toda essa parte de funcionalidade conectada para dar continuidade de serviço para os nossos clientes. Ótimo, perfeito. Agora me diz uma coisa, só para desmistificar o que o pessoal fala, que eles pedem muito para que a gente possa falar sobre média tensão, porque parece que média tensão é algo de outro mundo, né? Mas na verdade, o que você poderia falar a respeito de média tensão para esse público que está assistindo a gente, que na maioria das vezes é quem opera, mas nem sempre é quem está fazendo uma instalação de uma infraestrutura num cubículo, numa subestação ou algo parecido? Eu acho que a gente pode dizer que a operação é muito simples, todo o painel ele é feito de forma que você vai criar uma sequência de operações, então ele não permite que você faça uma operação incorreta. Ele não permite que você acesse os cabos energizados com eles energizados. Você tem que sempre fazer a abertura, a desenergização para você poder fazer qualquer serviço. Proteção tanto elétrica, né, com o nosso relé de proteção, quanto mecanicamente por meio das operações. Muito bom, muito obrigado por explicar e desengravidar essa informação aqui pra gente. Bom, com certeza que o pessoal vai adorar. Foi incrível, muito obrigado mesmo, Letícia. Karen. Bom, dá um tchau pra galera aí, só pra gente... Tchau, gente. Obrigada. Até o nosso próximo conteúdo, pessoal. Tchau, tchau.